Pronto, todos estão. Sim, Patrícia, está na tela agora. Sim, sim. Tá, obrigado, Patrícia, porque eu estava tentando compartilhar, não estava aparecendo a opção de compartilhar o PowerPoint, só a minha área de trabalho. Geralmente quando isso acontece, tem que sair e entrar novamente para ver se dá certo. Aí eu consigo assumir o controle, não, né? Para passar o slide? Agora não, porque eu que estou compartilhando, mas se a senhora quiser sair e entrar novamente para ver se consegue aparecer, a senhora pode tentar. Aí vai da sua opção. Então, tudo bem, você pode passar, então, tudo bem. Você poderia voltar para o slide, primeiro slide, por favor, Posso. ou a apresentação? Tá aparecendo, pessoal? Não. Ainda está no slide 2, Patrícia. Isso, agora Eu acho que voltou. É porque alguém compartilhou. Eu acho que eu consegui aqui assumir o controle. Conseguiu, apareceu aqui para mim. Tá Então, com a senhora. O tema da aula claro de casos do tratamento. Eu tenho poucos casos que o paciente assinou teve consentimento, então eu não pude compartilhar um caso meu, que tem que ter o termo de consentimento do paciente assinado. Mas eu achei esse caso de síndrome de Sufona um artigo e achei ele muito interessante. Então, a apresentação vai ser sobre um relato de caso, síndrome de Sufona e paciente com hanseníase. A paciente do sexo feminino, 46 anos, procedente de Palmas, em tratamento de hanseníase com PQT há 34 dias. Ela apresentou náuseas, vômitos e coicídios de coloração amarelada 4 semanas após o início do tratamento, associado a epigastralgia, inapetência, odinofagia, disfagia, fadiga e febre aferida 38 a 39 graus Celsius, que iniciou 3 dias após o início dos sintomas. Ela evoluiu com prurido cutâneo, icterícia, edema em membros inferiores, em mãos e dermatite maculopapular em pés. 1 mês após o início do tratamento, além de hepatite medicamentosa. A paciente procurou unidade de pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Geral de Palmas devido à exacerbação do quadro clínico e icterícia. Ela referia hanseníase e negava outras comorbidades. Negava o uso de outros medicamentos além da poliquimioterapia. Ao exame físico, ela estava regular estado geral, emagrecida, ictérica, com linfadenomegalia submandibular unilateral, mucosas hipocoradas, com hepatomegalia discreta, sem sinais de peritonite. Os exames laboratoriais de entrada demonstraram anemia hemolítica, leucocitose, linfocitose, eosinofilia, aumento das transaminases e gama-GT, elevação de bilirrubinas, principalmente da indireta, né, por conta da hemólise, aumento do DHL também por conta da hemólise e hipovolemia, já com insuficiência hepática. 4 dias após a internação, o paciente evoluiu com piora do estado geral, do abdominal, piora da icterícia e vômito, sem melhora com o uso de medicamentos. Ela começou a desaturar, né, ela estava com hemoglobina, uma hemólise grave, e precisou ir para a UTI, para fazer suporte intensivo e hemotransfusão. Então, inicialmente, foi suspensa a poliquimioterapia e iniciado antibiótico. Não foi a cefalexina, não, foi o ceftraxone. Devido à deterioração do quadro clínico, ela estava com febre, né, e às vezes ela pode ter evoluído para neutropenia febril, então tem que iniciar o antibiótico. E mantido alguns sintomáticos, menos dipirona, né, porque o dipirona também é uma sulfona e pode piorar o caso. Por enquanto, estava sem uso de corticoterapia. Após a retirada do medicamento, a paciente evoluiu com uma melhora significativa do quadro clínico
e foi orientada à alta hospitalar a voltar com a poliquimioterapia, porém com a substituição da dapsona. Então, assim, de alteração de pele, ela não fez aquela eritodermia esfoliativa, não, intensa no corpo todo. Ela fez apenas na palma da mão. Apresentou a icterícia. Então, é um caso relatado de um paciente de tratamento de hanseníase que apresentou 4 semanas após isso, todo aquele quadro de alterações sistêmicas, febre, mal-estar, fraqueza, icterícia, edema e erupções cutâneas em pés e mãos. Aumento das transaminases hepáticas, prurido, disfagia, anemia hemolítica, o linfonodo submandibular, além de náuseas e vômitos e dor epigástrica. Então, fechando os critérios de Smith para síndrome de Suffolk, com o surgimento dos sintomas ocorrendo dentro das primeiras 8 semanas, que geralmente ocorre entre as 2 primeiras semanas e a 8ª semana de tratamento. Não havendo relato de uso de nenhum outro medicamento concomitante, e, além disso, a paciente apresentava 2 dos critérios sugeridos por Smith, que pode ser febre, erupção cutânea, linfadenomegalia e anormalidades hepáticas. Os exames laboratórios da paciente demonstraram anemia com aumento da bilirrubina direta, né, que sugere anemia hemolítica, porque a síndrome de Suffolk, ela é considerada uma reação imunomediada, né? Então, às vezes, a hemólise é por conta da reação imunomediada e por conta da própria dapsona, que ela fragiliza a hemoglobina e ela facilita a hemólise. Além do aumento das bilirrubinas totais, bilirrubina direta e insuficiência hepática, evidenciando um importante comprometimento, além da eosinofilia, que caracteriza a síndrome de Suffolk, porque às vezes é difícil diferenciar com reação de hipersensibilidade à rifampicina, mas a eosinofilia é devido à dapsona, com linfocitose e leucocitose. Geralmente é com leucopenia, mas essa paciente apresentou leucocitose. Na síndrome da Suffolk, as alterações laboratoriais mais frequentes são essas com leucopenia, mas pode ocorrer de apresentar leucocitose. E por isso também a paciente faz febre, porque ela evolui com neutropenia, dá dor de garganta e precisa entrar com antibiótico. Então, não apresentou leucopenia, linfocitose atípica e leucocitose, o que não exclui o diagnóstico, já que alguns casos relatados mostraram que pode apresentar também leucocitose e nem sempre apresentarão linfocitose atípica. Levando em consideração a clínica dos exames laboratoriais, a paciente foi diagnosticada com síndrome de Suffolk e hepatite medicamentosa, que se enquadra na síndrome. O tratamento consiste na retirada da droga e as erupções exantemáticas costumam desaparecer em 2 semanas. Embora não haja estudos controlados, há relatos de uso de corticosteroide, pensando numa reação imune mediada em doses altas, com bons resultados no tratamento dos casos mais graves dessa síndrome. Como a dapsona ela pode ser encontrada por até 35 dias e os anticorpos relacionados a essa droga, por ser uma reação imunomediada, síndrome de Suffolk, a gente pode até postergar o uso do antibiótico de corticóide pós a alta, porque o curso da doença é variável e pode ter mais de 4 semanas de evolução. Então, a poliquimioterapia foi suspensa junto com alguns medicamentos sintomáticos, né, que a paciente usar de pirona, omeprazol, eles também correspondem a sulfona, eles têm que ser suspensos, devido ao quadro debilitante da paciente e leucocitose. Iniciou o uso do antibiótico, que foi a ceftriaxona. Geralmente, a evolução da síndrome de Suffolk é favorável em 85% dos casos, mas ela pode apresentar 15% de mortalidade. E o que vai diferenciar nessa mortalidade, né? Porque ela pode acontecer independente da dose, ela não é dose dependente.
Mas se ela for diagnosticada precocemente, o paciente ter tratamento hospitalar, se necessário, essa paciente ela chegou e evoluiu com uma anemia grave, né? Se ela não tivesse no hospital, ela poderia ter evoluído para óbito. Então, assim, o importante também da atenção básica, né, nem todas as cidades têm UPA, é identificar que, que existe essa reação grave à dapsona e que a paciente ela não tem que ser mandada para casa com sintomático. Já pensou uma paciente dessa ser mandada para casa com dipirona e algum outro antibiótico e não ter sido feito o diagnóstico, essa paciente ela poderia ter evoluído para óbito. Então, é muito importante identificar e dar o diagnóstico, encaminhar casos com suspeita de síndrome de sulfona para o hospital para ser realizado o exame e não deixar a paciente em casa esperando um atendimento em porque nos casos graves o corticóide é feito dose, né, embora não padronizado por esse uso, mas por se tratar de uma reação imunomediada, tinha melhor após o uso de corticóide. E só depois que a paciente estiver tratada, é que ela vai para a unidade de referência para fazer a substituição da dapsona, que no caso foi pelo fluoxacino. Então, o diagnóstico às vezes torna-se difícil, né? Porque, assim, essa paciente ela não fez aquele quadro dermatológico de ectodermia esfoliativa, né? Ela fez apenas uma descamação nas mãos, né? Tinha icterícia, aí poderia pensar que poderia ser só uma hepatite medicamentosa, suspender a medicação e aguardar e ver aparecer sinais ou sintomas de gravidade, né? Mas, graças a Deus, ela foi visto sinais de alarme, foi realizados os exames e a paciente ficou internada. Então, ela apresentou a maior parte dos sintomas descritos nessa síndrome, né? Com exceção da linfocitose atípica e do rastro cutâneo generalizado. Alguns autores consideram que para ser essa síndrome completa é preciso a presença de linfocitose atípica, mas não foi o caso dessa paciente, e nem ela apresentou aquele rastro cutâneo generalizado. Outros citam que não é preciso apresentar a forma completa da doença. A síndrome da dapsona, apesar de ser rara, ocorre até em 4% dos casos, ela deve ser reconhecida precocemente e ter intervenção imediata, fazendo a conduta adequada para a do quadro clínico e move mortalidade. No entanto, são poucos relatos a respeito dessa síndrome, principalmente relatos atuais, que possam corroborar com os já existentes e mostrar outras formas de manifestações da síndrome. Para isso, é preciso que esses casos sejam notificados e sejam realizados mais estudos. Eu queria até ter falado em uma das aulas que eu falei sobre efeitos adversos, que tem poucas notificações. Será que é subnotificado? Que ocorre tão pouco assim mesmo é subnotificado? Porque, hora ou outra, eu recebo ligação de colegas do Hospital do Socorrão pedindo orientação de pacientes que evoluem com efeitos adversos graves e persistentes. Então, reação adversa é uma resposta nociva e não intencional a uma droga, usada na dose terapêutica para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para modificação de uma função fisiológica. São as medicações usadas na poliquimioterapia, rifampicina, dapsona, clofazimina, e com alternativas para esquemas substitutivos, nós temos a aminociclina e a ofloxacina, que também pode ter efeitos adversos. Ela tem contraindicações formais, né? Hepatopatia grave, alcoolismo crônico com lesão hepática, distúrbios hematológicos severos, nefropatia autoimune e doença mental prévia, porque a dapsona ela pode causar psicoses graves, piorando uma doença mental prévia que o paciente tem. Então, como a gente pode prevenir, né? Algumas reações adversas não têm como ser prevenidas, elas têm que ser tratadas precocemente, mas algumas podem ser prevenidas, né? Então,
é aquela relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente na primeira consulta, né? Tem que ser feita uma boa anamnese, ver se tem alergia a medicamento, porque se o paciente já tem uma história de alergia a medicamento, a dipirona, ela já é uma contraindicação relativa, não é absoluta, mas cabe ao profissional decidir se vai correr o risco de evoluir por reação cruzada com uma síndrome de Suffolk. As doenças prévias, se o paciente tem depressão, se o paciente tem um distúrbio hematológico severo, se já não pode iniciar o tratamento com esquema substitutivo. Hipertensão arterial, mais por conta da corticoterapia, né, que o paciente pode ser submetido. A diabetes mellitus, ele tem hepatite. Tem que ser visto em outros esquemas quando a contraindicação é absoluta. Relativo ao paciente, ele pode ser acompanhado de perto. Então, pode ser feito também exames prévios, né, antes de iniciar o tratamento e sempre quando o paciente ele completa 30 dias de PQT, né? Se as reações elas ocorrem geralmente nos primeiros 3 meses, então pode ser feito esses exames, principalmente na 4ª e na 8ª semana de tratamento e inicialmente também, e depois disso, se o paciente apresentar algum sintoma. Então, geralmente, eu recomendo que seja feito dosagem de hemograma, glicemia, a G6PD, creatinina, bilirrubinas, ureia, fosfatase alcalina, TGO, TGP e reticulócitos, né? Porque o reticulócito, ele me ajuda naquela anemia que a bilirrubina indireta, ela está só tocada, ela não está tão aumentada. Porque o que faz aumentar a reticulócito? Só 2 coisas. Ou o paciente tem um sangramento ou ele está hemolizando. Então, se o paciente ele retorna na primeira consulta, após o início da PQT, com reticulocitose, eu não vou deixar para repetir os exames dele só se apresentar sintomas. Eu peço para ele voltar com 30 dias com novos exames para saber como está, se ele está com uma hemólise importante ou então uma hemólise sintomática. E pesquisa de sangue nas fezes do idoso, porque o idoso às vezes está sangrando pelas fezes e apresenta reticulócitos aumentados, e isso não tem nada a ver com o tratamento da hanseníase. Então, quais são as contraindicações absolutas? A apsona, uma hipersensibilidade anterior, a granulocitose e se ele já teve alguma síndrome de hipersensibilidade a alguma sulfona. As contraindicações relativas, né? Deficiência de G6PD. O que acontece? Quem tem deficiência de G6PD, a hemólise da apsona, ela se torna grave em doses terapêuticas. Então, se o paciente tem uma deficiência de G6PD, talvez seria interessante não iniciar a apsona, porque mesmo na dose terapêutica, que não costuma fazer uma hemólise grave, nesses pacientes, a hemólise costuma ser mais grave na dose terapêutica. Alergias a antibióticos, conamidas e também dipirona, que é um analgésico. Se o paciente tem uma doença cardiopulmonar significativa, às vezes tem que dosar se vai fazer dapsona, porque uma hemólise, o paciente que é cardiopata, uma hemólise leve pode fazer ele ter complicações. Então, assim, tem que acompanhar esse paciente de perto e dosar o risco-benefício de fazer dapsona nesse paciente, é uma contraindicação relativa. Insuficiência renal hepática significativa e neuropatia periférica preexistente, né? Como os pacientes diabéticos, porque a dapsona também é uma das causas de neuropatia. Então, o paciente tem uma neuropatia periférica importante, tem que também dosar o risco-benefício de fazer a dapsona. Então, as reações mais graves, né, foi a síndrome de sulfona, que ela costuma ser mais comum do que a meta-hemoglobinemia, que é outra reação grave à dapsona. A anemia hemolítica ela não costuma ser grave, mas o paciente tem que ser acompanhado de perto
e na presença de comorbidades ou de sintomas ou de exames que demonstram uma hemólise moderada grave, a medicação ela tem que ser substituída. Por isso a importância de fazer exames no início, com 4 e com 8 semanas, e depois disso, se o paciente apresentar alguma queixa ou um sinal. Então, sinais clínicos, né, de anemia hemolítica grave, palidez da mucosa, icterícia, fadiga, dispneia, sonolência e taquicardia. Agora, assim, se chega um paciente com esses sintomas no posto de saúde, já é um paciente que tem que ser encaminhado imediatamente para o hospital para realizar exames e avaliar a iminência de uma síndrome de Sufona, porque a anemia hemolítica está presente também por ser uma reação imunomediada da síndrome de Sufona. Não é só suspender o medicamento e esperar a consulta na referência, não. Por isso que é importante esse relato de caso, eu posso disponibilizar, está na internet, está publicado numa revista do Tocantins, então é bom ler, está bem didático, está bem explicativo, é bom estudar síndrome de Sufona, porque apesar de ser não tão frequente, de ser rara, mas ela tem 15% de taxa de mortalidade. E ela pode, a adaptação além da síndrome de Sufona, ela também pode evoluir com o Stevens-Johnson, que a mortalidade já sobe para 50%. Alguém assumiu aqui o controle de passar os slides e voltou para o início. Vou voltar aqui. A tela não está mais aparecendo, né? Não, agora parou de compartilhar. Patrícia, é porque ela compartilhou e eu só assumi o controle de passar os slides. Poderia compartilhar, por favor, novamente? Tá ok. Obrigada. Então, assim, gente, enquanto ela volta com a tela, o intuito de apresentar essas reações adversas graves, apesar de não serem comuns, é porque é identificar, porque às vezes o paciente ele chega na unidade básica de saúde, o paciente está com alguns sinais que deveria ir para o hospital para realizar exames, e o que acontece? O paciente ele aguarda, para de tomar medicação e aguarda consulta ou se o médico não tiver no posto, então aguarda consulta na referência. Eu já vi isso acontecer trabalhando em referências municipais e no ambulatório de dermatologia do estado, de pacientes ficarem esperando por uma consulta e estava com metaloglobulinemia, estava com síndrome de Sufona e, graças a Deus, não evoluiu para coisas mais graves, mas, assim, de esperar uma consulta na referência ou no ambulatório de especialistas para poder ser identificado uma reação adversa, que poderia ter evoluído para uma gravidade maior. Então, só para entender o que é a metahemoglobina, né, é uma condição clínica originada pela conversão excessiva da hemoglobina em metahemoglobina, que ela é incapaz de ligar e transportar
o oxigênio. Então, o paciente ele não vai conseguir oxigenar as células, isso é grave, então é uma urgência e, dependendo da gravidade, se torna uma emergência médica, né? Então, cada paciente evolui de uma maneira. E identificar precocemente e estabelecer se esse paciente ele vai precisar de um hospital ou não, e no hospital solicitar avaliação de um especialista é primordial para evitar que esse paciente evolua para morte. Então, assim, quem trabalhou muito tempo em urgência e emergência, a gente sabe que a gravidade de uma urgência ela é evitada se for estabelecido o tratamento precoce ou então suporte avançado para o paciente. Eu sempre termino a apresentação sobre efeitos adversos com essa frase do poeta Boccaccio, que fala: "Aqui jaz um homem rico, nessa rica sepultura, escapava da moléstia, se não morresse da cura." E assim, eu gosto também, eu fui iniciada com pesquisa científica pelo Dr. Marcos Vinícius, na Universidade Estadual do Pará, desde a faculdade que eu fazia pesquisa. Hoje, atualmente, eu trabalho com 2 centros de referência nacionais fazendo pesquisa, e eu quero que a realidade do Hanseníase mude, né? Porque daqui a um tempo a gente não precisa dar tanto treinamento, que as pessoas já consigam identificar quais são as complicações do tratamento, o que pode ser realizado, e que daqui a um tempo tenha novas medicações, né, para ser como drogas substitutivas, que eu quero que seja rotina, né, que o impossível de ontem vire a rotina de hoje e a banalidade do amanhã. Eu costumo ser chamada de jovem sonhadora, né, mas eu acho que o que impulsiona a gente a lutar por melhorias, a lutar pelos pacientes, são os nossos sonhos. Muito obrigada pela atenção. Tá aqui meu e-mail, qualquer dúvida pode mandar para o e-mail, então vou perguntar agora. Rai, você tá por aí? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir? Sim. Oi, sim. Agradecer, viu, Ita, pela apresentação, né? Eu gosto muito dessa apresentação que você faz, porque é assim, cada vez mais frequente as situações de municípios, né? Que a gente faz grandes treinamentos e eles ficam mais sensibilizados a respeito de como agir mediante a essas intercorrências, né, devido às medicações. E fazem ainda muita confusão o que é uma reação rancênica e o que é uma reação medicamentosa, por incrível que pareça, né? Como é que eu devo proceder mediante a reação ao medicamento e como é que eu devo proceder mediante a reação, né? Então, o que a gente observa? Que os municípios, eles precisam se atentar, como você colocou, né? Que a gente não pode evitar, muitas vezes, um efeito adverso ao medicamento, mas a gente pode, sim, cuidar daquele paciente para que ele não precise, na eventualidade de acontecer que ele tenha reação medicamentosa, que ele não precise ter suporte de UTI e tal. E o que a gente observa às vezes? Que os municípios, eles até suspendem o PQT, né? Mas eles não têm essa sensibilidade de que o paciente precisa, muitas das vezes, de um suporte numa emergência, numa urgência, de internação. A gente tem, é muito frequente, a equipe do Genésio Rego, desde a direção até o corpo clínico, me procurar e dizer assim: Raimundo, eles continuam mandando os pacientes de ambulância para cá, pacientes graves que precisam ser internados, eles mandam muitas informações, mandam pacientes sem nenhum suporte.
né? Então, a gente tem que lembrar que o paciente, lá no hospital mesmo onde ele está, né? Todo hospital tem uma unidade, uma policlínica, um posto de saúde, uma unidade ali que consiga fazer pelo menos uma hidratação de um paciente, que possa pelo menos ver esses exames mais comuns, né? Que pode dar um suporte para o paciente até ele chegar no especialista. Então, é muito grave a situação de muitos pacientes que a gente vê, né? E assim, você falou também a questão da notificação, né? Poxa, existe muita subnotificação realmente. Existe a subnotificação no SINAM, porque lá no campo do boletim de acompanhamento a gente tem a possibilidade de informar que o paciente fez reação adversa e que ele está em um tratamento substitutivo, né? E a gente observa que os municípios ainda esquecem de atualizar esse campo. Isso é algo que prejudica imensamente a nossa programação de medicação. Agora mesmo, na terça-feira, quando a gente fez a reunião sobre a programação para 2021, foi uma das coisas que a gente foi mais chamada a atenção, é sobre a necessidade de atualizar. Por quê? Porque é assim, a gente pega no Maranhão 60 pacientes que fazem uso de substitutivo no SINAM e a doutora Célia me mostra que ela tem 200. Né? O que a doutora Célia mostra pode até ajudar, mas o que vale é o que está oficialmente no sistema de informação. Né? Então, o profissional ele tem que lembrar que se ele está atendendo um paciente, né, essas questões a respeito da assistência, né, para evitar uma maior gravidade, né, evitar o risco de morte, minimizar o risco de morte, mas ele também precisa lembrar dessas questões a respeito do sistema de informação, porque o sistema de informação ele não está ali só como uma atividade meramente burocrática, né? Ele está ali para subsidiar todo o planejamento da saúde, desde o número de medicamentos, de tudo. Então, a gente não pode esquecer, assim como também não pode esquecer de informar a classificação operacional corretamente e o esquema de tratamento, porque a gente encontra muitas divergências. Então, isso impacta muito na nossa programação, né? E aí, eu chamo a atenção de todos que existe, por exemplo, quando eu tenho um paciente que lá no município fez uma intolerância à dapsona, né? Eu vou informar no SINAM, mas existe na plataforma do site da Anvisa, o Notifica, né? Eu tentei pegar aqui, porque eu acabei tendo que entrar pelo celular, e meu computador muito lento, acabei entrando pelo aplicativo. Eu não consegui pegar o link, mas é só quem tem curiosidade, né? Entra lá no site da Anvisa e tem a possibilidade, né, de você notificar. Por quê? Porque a Anvisa precisa saber dessas situações de intolerâncias medicamentosas, porque senão a gente, como profissional da referência, a gente sempre vai ficar naquela crítica, como profissional da atenção básica, de que a gente tem um leque de medicamento muito pequeno, e os medicamentos, né, que a gente... Mas, poxa, se ninguém está notificando que os pacientes estão tendo intolerância, que esses remédios não estão surtindo efeito, que a gente está tendo problema, como é que a Anvisa e o Ministério da Saúde, né, vai se atentar para essa situação? Então, a gente vai ter que lembrar sempre, é mais trabalhoso, é mais burocrático, mas a gente vai ter que lembrar que a gente precisa notificar no SINAM e também entrar no site da Anvisa para fazer essa notificação, tá certo? E aí eu vou ver bem aqui se tem alguma pergunta para você, né? Só uma pessoa que diz assim, gente, eu vou precisar sair. Aí 5 minutos depois ela botou, eu não consegui sair, falando que está muito interessante, né? Então, é bom, né? E aqui, deixa eu ver, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta na sala, pode abrir o áudio e perguntar diretamente, tá bom? Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, eu quero só fazer mais uma colocação, aproveitando essa sua fala, que é sobre o tratamento, né? Então, quando a gente coloca, quando a gente fala dos efeitos adversos, a grande pergunta também que os municípios fazem para a gente na coordenação, como é que eu faço para ter esse medicamento? É só na referência? Então, não. Se você receber um paciente que veio da referência com a prescrição de um medicamento substitutivo, você só vai precisar mandar todo mês uma cópia da receita do médico que acompanha o paciente, dizendo lá, por exemplo, a paciente Patrícia, né? Ela fez intolerância a uma medicação
a dapsona e agora ela vai tomar minociclina, ou ela vai tomar ofloxacina, ele vai anotar lá qual é a quantidade, qual é o motivo da mudança do tratamento. E aí ele tem que fazer isso todo mês. Aí o município vai mandar para a regional de saúde aquela receita. Agora, um grande problema que a gente ainda tem são com as receitas que são escritas de forma incorreta. Por exemplo, recentemente eu recebi uma receita de um paciente que tinha assim, o paciente ele recebe, quando ele tem intolerância a uma medicação, como a gente não tem a clofazimina e a rifampicina individualizada, ele vai ter que receber um blister. E na hora que a gente vai fazer a dose supervisionada, entregar a medicação para a dose auto-administrada, o que geralmente a gente faz? A gente retira do blister aquela medicação que ele fez intolerância e dá as cartelinhas ou da minociclina ou da ofloxacina. Então, eu recebo uma receita que diz assim, paciente, Patrícia, tomar diariamente a rifampicina, 600 ml, dose supervisionada. A rifampicina, 600 mg, faz toda a prescrição da dose supervisionada com a medicação que ele faz intolerância. Tomar dapsona. Então, a receita está errada. Entendeu? Então, a gente precisa treinar também os profissionais como eles devem fazer essas prescrições. Porque, assim, não é meramente para receber o medicamento. O que eu entendi quando eu vi aquela receita? Que o paciente foi orientado a tomar dapsona e tomar ofloxacino. Concorda? Então, eu tenho chamado a atenção para os municípios, que não é meramente uma receita só para receber medicação. É que a receita ela deve estar clara para dar segurança ao paciente. Né? Então, assim como os pacientes também, quando começam... o município pode substituir a droga? Pode. Se o médico está atendendo lá, ele faz uma avaliação que o paciente está começando a ter um efeito colateral, que se ele não suspender a medicação, isso tende a piorar, ele pode suspender. Né? Então, a gente tem discutido muito isso e tem aumentado bastante, né, o número de pacientes de municípios que solicitam medicamento substitutivo. Aí a farmácia chega a perguntar para a gente se isso não é um erro. Eu digo, não, eu acho que não. Eu acho que agora, cada vez mais, os profissionais estão tendo a atenção para os efeitos colaterais dos medicamentos. Né? Que antigamente, né, e até hoje mesmo lá existe, né, muitos pacientes que ficam lá com sintomas, né, que não são assim tão graves, mas que prejudicam muito, né, a adesão ao tratamento, mas que se mantém aquela medicação, né? Às vezes paciente que faz uma anemia, que não é ainda hemolítica, mas é uma anemia bem considerada, com muita astenia, com todo aquele quadro que vocês conhecem, mas que não há substituição da medicação, e o paciente só piorando, aí faz o ácido fólico mesmo assim, quer dizer, ele não chega a fazer uma meta-hemoglobinemia, mas ele faz uma anemia mais severa, e aí não dá para substituir, de acordo com a avaliação clínica, o médico vai ver, porque o esquema padrão PQT é o nosso padrão ouro, como você colocou, né? Mas a gente precisa ter esse olhar também para essas situações, entendeu? Só para chamar atenção sobre isso. Eu não vi aqui, até por isso que eu falei um pouco mais, aproveitando o tempo, né, perguntas para você. Então, se alguém no chat quiser levantar a mão, abrir o microfone, fica à vontade. Senão, a gente passa para a apresentação da doutora Dilma. Eu só gostaria de acrescentar a apresentação da doutora Rita, muito excelente por sinal, chamar a atenção a questão do ajuste de doses, principalmente quando se trata de crianças. Às vezes, a equipe não atenta para a questão do peso da criança e só institui a poliquimioterapia multibacilar infantil e não faz os ajustes adequados dessas doses. Também para os pacientes renais, né, crônicos, principalmente aqueles dialíticos, né, que precisam de um ajuste de dose. Então, a gente sempre precisa, quando a gente devolve o paciente para seu município, a gente faz a prescrição mesmo, medicação por medicação, dose por dose, nesses casos, até para chamar a atenção da equipe, né, que vai acompanhar esse paciente lá no seu município. Bem lembrado, doutora Dilma. Muitas das vezes, essa questão de você não ajustar a dose é um fator, né?
muito sério para desencadear esses efeitos colaterais mais graves, né? Principalmente as hepatites, né, medicamentosas, as crianças sofrem bastante com isso. E também os idosos, né? Os idosos também a gente precisa ter uma atenção muito especial a respeito disso. Alguma outra questão, gente? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Então, acho que a gente passa para falar da doutora Dilma, né? Bora, doutora Dilma? Vamos sim. Eu vou precisar que a Patrícia me ajude de passar E a os slides Renata? para eu não conseguir fazer o compartilhamento. Inicialmente, boa noite a todos. Já estamos à noite. Queria agradecer ao convite feito por meio da enfermeira Raimunda, representando a coordenação do Estado, e também ao Reinaldo, que representa a DAO no território brasileiro. É um prazer voltar a conversar com os colegas, e obrigada a todos que continuam nos assistindo. Nós vamos conversar hoje sobre os estados reacionais na hanseníase e algumas informações sobre a questão da recidiva, que a Raimunda até já falou algo sobre. As reações hansênicas, elas constituem uma situação clínica e que precisamos fazer uma intervenção imediata. Se constituem em estados que caracterizam urgências, e são estados clínicos que acontecem devido a uma hipersensibilidade, no caso, ao Mycobacterium leprae. Pode passar, por favor? Tá. E eles se caracterizam clinicamente por processos inflamatórios, agudos e subagudos, né? Exatamente devido a essa questão da hipersensibilidade à bactéria que causa hanseníase. São situações que podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento da hanseníase. Voltando a informar que essas situações clínicas, elas precisam de uma intervenção imediata para que possamos evitar um dano neural e a instalação de incapacidades físicas. Pode passar, por favor. Os estados reacionais, eles podem ocorrer nas formas clínicas, tanto falcibacilares como multibacilares, que nós vamos ver adiante. São caracterizados por reação reversa ou reação tipo 1, e a reação tipo 2, cujo representante clínico mais importante é o eritema nodoso hansênico, e temos também a neurite, que pode se apresentar isoladamente ou acompanhando um desses estados reacionais. Pode passar, por favor. Aqui só fazendo uma inter-relação entre formas clínicas e estados reacionais, onde a gente pode observar que as formas clínicas vichoviana e dimorfa com polo vichoviano tendem a apresentar mais reação tipo 2, caracterizada pelo eritema nodoso, e as formas a dimorfa com tendência ao polo tuberculoide, mais suscetível de apresentar reação tipo 1 ou reação reversa. Embora a dimorfa, por ter uma instabilidade imunológica, ela pode apresentar, na verdade, as duas formas de estados reacionais. Os dois tipos de estados reacionais. Pode passar, por favor. Tá. Podem ocorrer antes,
a época do diagnóstico, durante o tratamento, em torno de 50% dos casos podem apresentar surtos reacionais, sendo 17% do tipo 1 e 30% do tipo 2. E podem estar também associados com uma neurite. Tá, pode passar, por favor. Alguns fatores podem precipitar o aparecimento dessas reações. Tá? Algum estímulo, né? Algum estímulo externo pode funcionar como um fator precipitante das reações. Então, a gente tem aí todas as situações clínicas que mexem com o sistema imunológico desse paciente. Então, vacinação, infecções, distúrbios hormonais, fatores psicossociais, tudo que vai mexer com essa harmonia do paciente pode funcionar como um fator precipitante. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, vamos ao relato do primeiro caso. Eu queria, inclusive, informar e agradecer ao colega Clérison que nós acompanhamos esse caso. Masculino, 6 anos, natural e residente no município do interior do estado, apresentando lesões em placa eritematosas, localizadas em lado esquerdo da face, região anteroposterior do braço esquerdo e região proximal anterior do braço esquerdo também, e posterior da perna, com uma evolução de mais ou menos 2 meses. Segundo a mãe dessa criança, inicialmente essas lesões eram hipocrômicas e outras discretamente eritematosas. Há 2 semanas, evoluíram com bastante eritema, dor local. Pode passar, por favor. Antecedentes familiares dessa criança, ele era contato da avó, que tratou de hanseníase da mãe, que tratou com hanseníase vichoviana. Ainda tinha relatos de relato de 3 outros familiares tratados com hanseníase. Ao exame dermatoneurológico, ele tinha uma sensibilidade térmica das lesões diminuída. A dolorosa, ele apresentava uma hiperestesia nas lesões e a sensibilidade tato preservada. Nervos periféricos, sem alterações à palpação. Avaliação neurológica simplificada, o que foi possível fazer, grau de incapacidade 0. Pode... Aqui nós podemos visualizar bem as lesões com que essa criança se apresentou ao consultório, onde nós podemos identificar as lesões em placa, aí na hemiface esquerda, no membro superior esquerdo, tanto na face lateral, como na face dorsal aqui do membro e também na perna. Então, observem que as lesões estão bem infiltradas, eritematosas, né? E bem características mesmo. Essa criança se apresentou para a consulta médica, com um exame de contato. Pode passar, por favor. Conduta. O diagnóstico foi de hanseníase dimorfa e reação reversa, o tipo 1. O caso foi notificado, foi iniciado a poliquimioterapia multibacilar infantil, e aqui, atenção, a gente colocou realmente a questão do peso da criança, porque as doses da poliquimioterapia foram todas ajustadas de acordo com o peso da criança. Bom, e aí a gente viu a rifampicina aqui, talvez estranho, mas a rifampicina aqui, ela foi administrada sob a forma de suspensão. Então, tem rifampicina suspensão na apresentação de 20 miligramas por ml, a 2%. Então, faz-se o cálculo, né? A rifampicina varia de 10 a 20 miligramas por quilo de peso, então foi feito o cálculo e foi administrado essa dose de 12,5 ml.
A clofazimina da mesma forma, tá? A dapsona, todas foram medicações ajustadas. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, havia, naquele momento, também a necessidade de se tratar o quadro reacional. Então, além de instituir a poliquimioterapia, também iniciamos a corticoterapia para aquela criança. Mas, antes disso, fez todo o protocolo, né, de prevenir a disseminação da estrondiloides, o protetor gástrico, e iniciamos a dose do corticoide, utilizando um pouco mais aqui de 1 miligramas por quilo dia, para reavaliação com 30 dias. Pode passar, por favor. Essa criança retorna após 30 dias, e aí podemos observar como houve uma remissão do processo inflamatório. Então, podemos ver que as lesões estão realmente muito mais desinfiltradas, né? E indicando que houve uma resposta bastante satisfatória ao uso da corticoterapia. Pode passar, por favor. Quando essa criança também retornou, tinha sido solicitado antes a baciloscopia, embora numa idade dessa, com esse quadro clínico, com diagnóstico fechado, às vezes, esse exame, na grande maioria das vezes, a gente até dispensa, né? Porque às vezes é um exame doloroso, a criança fica muito incomodada, então, e por se tratar de um exame complementar, mas que já estava com o diagnóstico fechado, é um exame dispensável. Os outros exames, não. Toda vez que fazemos um diagnóstico de hanseníase, protocolo, inclusive, lá do serviço, do nosso serviço, já pedir os exames laboratoriais, que inclui hemograma, função renal, função hepática, se é um adulto, perfil lipídico, glicemia, AS, então, são exames que fazem parte do protocolo no diagnóstico de Hansen. Na avaliação neurológica simplificada, continuava com grau 0 de incapacidade. E esse é um indicativo, a melhora clínica da criança, do paciente. A manutenção da preservação, sem nenhum dano neural, são os indicativos para que se inicie o desmame da prednisona. E essa criança foi acompanhada mensalmente, né, mantendo a poliquimioterapia, e realmente saiu muito bem do quadro reacional. Pode passar, por favor. Então, reação tipo 1 se caracteriza clinicamente lesões mais eritematosas, infiltradas, dolorosas. Lembrem que é um processo inflamatório, reacional, de natureza imunológica. Não é uma reação medicamentosa, é uma reação imunológica devido à hipersensibilidade ao Mycobacterium leprae. Essas lesões podem descamar e ulcerar. Nesse cortejo clínico, novas lesões podem surgir, e o surgimento é abrupto, diferente do quadro clínico da hanseníase, em que as lesões aparecem de uma forma mais lentamente insidiosa. Pode vir acompanhada de neurite, tá? Que é um comprometimento importante que o processo inflamatório no nervo é algo importante que acompanha a reação tipo 1, tá? O edema... desculpa. Cadê? Patrícia, volta o slide lá, por favor. Patrícia. Está compartilhado. Vocês não estão conseguindo ver? Não. Ninguém mais está conseguindo ver o slide ou é só a dona Eu Gil? não estou conseguindo.
Não sei, Patrícia, eu não estou conseguindo. O slide está ok. Então foi Não, ainda a não, senhora. Eu consigo ver também. É Então, o aí slide, a tela, verifica. não estou conseguindo. Acho que a senhora deve ter saído. Não, eu continuo. Eu estou me olhando aqui na tela. Certo. A minha câmera está ligada, eu estou me olhando aqui na tela. Tá ok. Ok, deixa eu ver aqui. Tenta tirar e colocar de Sim. novo, né? Tá vendo aqui uma... Ah, pronto. Patrícia, volta aquela bem rapidinho. Isso, só para a gente concluir. Então, sintomas como edema de extremidades, então, mãos, face, mãos e também edema dos pés. São situações que podem também acompanhar a reação tipo 1. Pode passar, por favor. Tá, pode passar. Bom, aqui só um fluxograma de como acontece a reação tipo 1. Então, você tem um estímulo não especificado, que pode ser um daqueles fatores precipitantes, e isso vai levar a uma ativação de macrófagos com grande afluxo de células T. Então, não esquecer que a reação tipo 1, ela é mediada pelos linfócitos T. Esse grande afluxo de linfócitos T vai também implicar no aumento da proporção de CD4 e CD8, com grande produção de linfocinas, entre as quais as mais importantes é interleucina 2, interferão gama, mas também a produção de outras linfotoxinas, que vão promover o quadro inflamatório, que vai levar ao dano tecidual. Tá? Processo inflamatório lesando esses tecidos. Pode passar, por favor. Yes. Tratamento da reação tipo 1. Então, vimos lá no nosso caso que a prednisona é um anti-inflamatório excelente, é o corticoide, né? A dose inicial é de 1 a 2 miligramas por quilo dia, embora na nossa prática diária a dose de 1 miligramas tem sido suficiente para tratar esse processo reacional. Outras drogas também podem ser utilizadas, mas só naqueles casos em que absolutamente não for possível usar a prednisona. Há relato aqui que você pode usar a clofazimina, ela é também um anti-inflamatório. A cloroquina, embora a gente não tenha nenhuma experiência com o uso da cloroquina, nem da azotiaprina, embora sejam medicamentos que, a ciclosporina também, que são medicamentos imunossupressores. Pode passar, por favor. Aqui só para mostrar que a resposta à corticoterapia, ela é excelente. Então, você observa, essa aqui é uma fase aguda do quadro reacional e aqui após o tratamento. Tá? Então, é muito importante o reconhecimento imediato de um quadro reacional para que a intervenção também seja imediata. Não podemos reconhecer um quadro reacional e marcar a consulta para daqui a uma semana. Não pode. Isso realmente precisa ficar muito claro que os quadros reacionais são as urgências dentro da condução do acompanhamento dos casos de hanseníase, assim como os efeitos adversos da poliquimioterapia. Vamos, por favor, pode passar. Caso número 2. Feminino, 30 anos, professora, diagnóstico de hanseníase vichoviana, com índice baciloscópico inicial de 2,75, em tratamento com poliquimioterapia multibacilar, estava no curso da 12ª dose, supervisionada, e a queixa era de febre, calafrio, mialgia,
artralgia, edema de membros inferiores, né, lesões nodulares eritematosas, dolorosas e que evoluíram com necrose. Pode passar, por favor. Aqui a paciente tinha realmente muitas lesões, aqui eu não peguei nenhuma área de necrose, mas no paciente você vê os nódulos eritematosos distribuídos mesmo em toda a superfície corporal da paciente, mas principalmente membros superiores e inferiores. Na verdade, ela tinha nódulos até na face, inclusive nódulos que necrosaram, inclusive na face da paciente. Pode passar, por favor. Então, diagnóstico: eritema nodoso rancênico necrotizante. A conduta aqui foi internar essa paciente, para melhor conduzir o quadro dela. Foi iniciado, no caso, a prednisona, com a dose de 1 mg por quilo dia, como dose inicial, associada a pentoxifilina, na dose de 400 mg dia, inicialmente, porque é a recomendação que a gente inicie uma dose menor, para ver realmente, para que o paciente não apresente muitos efeitos colaterais, que eles reclamam muito de mal-estar, tontura, náusea, então a gente começa uma dose menor. A questão do albendazol é porque nós iríamos fazer a prednisona, né? Então, para prevenir aqui a disseminação das estrangiloidíase, e a gente bota mais 2 dias, além dos 3, porque aí a gente acaba pegando, inclusive, as giardíases também. Solicitação dos exames de rotina, que deve estar aqui mais embaixo, mas também do beta-HCG, de uma ultrassom transvaginal, pela possibilidade que a gente teria de fazer talidomida para essa paciente. Não entramos logo, porque era uma paciente que não seguia os critérios de se iniciar essa talidomida. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá. Antes da gente comentar aqui esse slide, essa paciente, ela foi internada, então foi feito todo o protocolo para se iniciar a talidomida para essa paciente, beta-HCG, foi repetido, ultrassom transvaginal, e aí no 3º dia de internação, a gente iniciou também a talidomida para essa paciente. E ela evoluiu bem, antibiótico, os exames apresentaram leucocitose, com desvio, né, com desvio para a esquerda, entramos com antibiótico e monitoramos função renal, função hepática, hemograma, glicemia. Uma paciente que apresentou uma coisa que chamou a atenção da gente, um dedímero bem elevado. Como estava na época do grande número de casos muito acentuados da Covid-19, essa paciente também a gente fez o teste para Covid, mas ela não tinha, então, não tinha Covid, então pressupôs que realmente esse aumento do dedímero tenha sido por conta do processo inflamatório desenvolvido durante o quadro reacional. Então, aqui nós temos que o desenvolvimento desse quadro reacional também está relacionado a um estímulo, né, que pode ser qualquer um daqueles fatores precipitantes. Nós temos também afluxo de células T, mas não tão grandes como as células. É uma reação mediada, humoral, né, mediada pelos linfócitos B, que há uma ativação dos plasmócitos com a produção de imunocomplexos. E esses imunocomplexos, eles são circulantes e vão se depositar ao nível dos órgãos, né? Então, um eritema nodoso é uma reação sistêmica. O paciente, além da febre,
do mal-estar, da mialgia, artralgia, ele pode ter um quadro de nefrite, ele pode ter uma orquiepididimite. Então, é muito importante os pacientes do sexo masculino com eritema nodoso investigarmos se ele também não tem uma orquite, uma orquiepididimite. Pode ter lesões oculares. Então, a irite, a iridociclite, são situações que podem se apresentar, inclusive, sem o eritema, sem as lesões, o que a gente chama de equivalente reacional, e a gente precisa intervir também nesses casos, de preferência, nos quadros mais graves, internar o paciente. Pode passar, por favor. Passando, isso. Então, aqui, o estímulo não especificado, né? A ativação aqui dessa produção de anticorpos pela ativação dos plasmócitos e linfócitos B, formação de imunocomplexos circulantes que vão se depositar aqui, uma quimiotaxia ao nível das estruturas, dos órgãos e estruturas. Por outro lado, essa reação também tem uma grande liberação desses antígeno anticorpo, tá? Uma grande produção aqui de CD4, interleucina 4, então veja aqui que aqui lá nós temos interleucina 2 e interferon gama. Na reação tipo 2, que é a reação humoral, nós vamos ter uma produção de CD4 e de interleucina 4 e principalmente do fator de necrose tumoral, uma grande produção do fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa. Tudo isso vai levar a inflamação e dano tecidual. Pode passar, por favor. Bom, clinicamente, a reação tipo 2, ela se caracteriza, ela se mostra com lesões nodulares, geralmente eritematosas, extremamente dolorosas. Nós temos uma variante, né, da reação tipo 2, que é o eritema polimorfo. Junto com a reação, com essas lesões dermatológicas, o paciente pode apresentar neurite, né, ela pode vir associada, uma linfadenopatia, hepatite, esplenomegalia, irite, iridociclite, edema e dores articulares, e vendo que essa é uma reação realmente sistêmica. Os casos em idosos, os casos em mulheres, geralmente costumam ser mais agressivos. Então, se possível, interne seu paciente e acompanhe. Geralmente, não são internações longas, são internações que, quando você inicia a terapêutica adequada, com mais a medicação de suporte, você tem um paciente de alta aí com 5, 7 dias. Pode passar, por favor. Aqui a imagem não está muito de acordo com o texto, mas assim, esse paciente ele pode ter ainda sangramento nasal, né, epistaxe, proteinúria, ele pode ter uma glomerulonefrite, porque lembra que são imunocomplexos circulantes. Pode ter um quadro que mãos e pés reacionais, e que se caracterizam principalmente por um edema, um processo inflamatório exuberante, né, em mãos e pés, e que compromete todas as estruturas mais profundas, às vezes até o plano muscular, tendões, todo essas estruturas, elas são comprometidas. E é um quadro, assim, bem grave, que precisa de internação, de acompanhamento de toda a equipe multiprofissional. Aqui o físio e o TO são, como em todas as outras situações, são fundamentais para a gente conduzir esses casos. Os sintomas sistêmicos, né, febre, cefaleia, anorexia, insônia, então, são sintomas que podem acompanhar a reação tipo 2. Pode passar, por favor. Então, reação tipo 2, hipersensibilidade humoral, síndrome de imunocomplexos, a literatura nos informa que em torno dos 50% dos vichovianos polares e 25% dos dimórficos vichovianos podem desenvolver um surto reacional.
podem surgir espontaneamente, vejo que aquela criancinha foi diagnosticada já em surto reacional, na reação reversa, mas podem também acontecer antes e após a poliquimioterapia. São surtos prolongados, né, e geralmente recorrentes. Pode passar, por favor. Aqui é só uma imagem, né, do polimorfo, né, que ele é um pouquinho diferente das lesões do eritema nodoso, que são nodos, realmente são nódulos subcutâneos. Na verdade, como dizia nosso professor, muito mais palpáveis até do que visíveis, né? E o eritema polimorfo, não, você vê que é uma variante aqui do eritema nodoso. Pode passar, por favor. Tratamento. Pode passar, porque eu acho que ela está com aquele... Isso. Então, a droga de eleição para o tratamento da reação tipo 2 é a talidomida. De acordo com a gravidade do quadro, essa dose pode variar de 100 a miligramas por dia. A grande questão aqui é que a talidomida, ela é uma droga teratogênica. Então, existe toda uma legislação que disciplina, né, o uso da talidomida no território nacional. Pode passar, por favor. Na impossibilidade de se usar a talidomida, você pode usar a prednisona. Também a prednisona está indicada naquelas situações em que o paciente, além das lesões dermatológicas, do eritema nodoso, do eritema polimorfo, ele tem alterações oculares, ele tem mão e pé reacionais, ele tem uma irite, que são alterações oculares, ele tem uma orquite, uma orquiepididimite. Essa prednisona pode ser utilizada também em associação com a talidomida, quando não há nenhuma contraindicação ao uso da talidomida. Paciente do sexo masculino. Pode passar, por favor. Outras drogas também, elas são utilizadas como terapêutica para o tratamento da reação tipo 2, como a clofazimina, mesmo a clofazimina que a gente usa lá para poliquimioterapia, só que em doses maiores, né? Você pode usar juntamente com a prednisona naquelas situações em que você não pode usar a talidomida. A pentoxifilina, lembra a pentoxifilina que nós falamos lá no caso daquela paciente, mulher, né, idade fértil, e ela tinha 30 anos e estava com um quadro de eritema nodoso necrotizante. Então, a droga inicial que nós utilizamos, o esquema inicial que nós utilizamos, foi a pentoxifilina e a prednisona. Tá, mas a pentoxifilina é um vasodilatador, e onde que seria a ação dela no tratamento da reação tipo 2? Lembram que lá no nosso diagrama, onde há uma grande produção de TNF-alfa, a pentoxifilina, segundo os nossos colegas estudiosos e que pesquisaram a ação da pentoxifilina no eritema nodoso, ela vai agir exatamente lá na produção do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, e diminuindo a produção dessa linfotoxina. Ok? Vamos lá, por favor, pode passar. Bom, aqui a gente tem, assim, a talidomida, ela é teratogênica, então existe toda uma legislação, então a talidomida ela é conhecida mundialmente pelos quadros que ela causou, a questão da teratogenicidade. No Brasil, a gente tem essa legislação, que vai desde a portaria 344 de 98, aí em 2006 nós temos a lei 10.651, que disciplina o uso da talidomida, a RDC 11, que é a resolução de diretoria colegiada, é essa resolução que atualmente disciplina toda o uso da talidomida no Brasil,
indicando, inclusive, para outros agravos, né? Porque a gente não usa a talidomida só para quadros reacionais. Então, a gente usa para lúpus, usa para mieloma múltiplo, para pacientes portadores de AIDS com lesões orificiais. Então, tem outras indicações para o uso da talidomida. Então, essa resolução 11 de 2011, ela orienta, né, e organiza o uso dessa talidomida, que vai desde a prescrição, desde a indicação, prescrição, dispensação, então está tudo dentro dessa resolução. Essa aqui, 357 de março de 2020, ela ocorreu durante a pandemia, em que o Ministério da Saúde, com a Anvisa, permitiam uma prescrição da talidomida além de 30 dias consecutivos. Então, estendeu para 90 dias, inclusive para mulheres em idade fértil. Mas logo depois, viu-se que era algo realmente bastante temeroso, né? Porque, imagina, a gente sem poder acompanhar as mulheres em idade fértil, que precisa de todo um protocolo para que elas possam usar talidomida, naqueles casos em que todas as outras drogas que você tinha disponível não conseguiram tratar o quadro reacional. Então, veio logo essa outra resolução de diretoria colegiada, retornando o uso da talidomida aos mesmos critérios que estão estabelecidos aqui na RDC 11. Pode passar, por favor. Patrícia. Bom, nosso terceiro caso. Masculino, 42 anos, pescador, pós-alta do tratamento de hanseníase dimorfa com poliquimioterapia, concluído há 6 meses. Queixa, dor em membro superior direito, acompanhado de dormência, perda de força. A avaliação sensitivo-motora evidencia edema, hipoestesia e diminuição de força muscular da mão direita, na extensão do punho e na abdução do quinto quirodáctilo. Pode passar, por favor. Então, o diagnóstico foi de neurite pós-tratamento, proceder essa avaliação neurológica simplificada com aqueles achados que foram informados no slide anterior. Foi iniciada a corticoterapia, 1 miligrama por quilo dia por 30 dias para esse paciente. O acompanhamento aqui está da equipe da terapia física, mas na verdade foi um acompanhamento muito profissional. O monitoramento, aqui é mais para chamar a atenção a questão do monitoramento da função neural desse paciente. Então, ele foi acompanhado a cada 30 dias que ele retornava à unidade, ele fazia um mapeamento sensitivo motor, né? A equipe da físio acompanhava a questão da orientação e a equipe também de enfermagem, médico, das orientações dos autocuidados. Aqui a gente sempre chama a atenção que um paciente desse que vai fazer psicoterapia em doses, né, elevada, imunossupressora, e por tempo prolongado, então tem todo um protocolo de acompanhamento da corticoterapia, que vai no monitoramento dos seus exames, principalmente se é paciente idoso, então a gente vê isso com muito cuidado. Se é paciente que tem comorbidade, então função renal, função hepática, perfil lipídico, hemograma, glicemia, dosagem do cálcio, até complementação, né, do cálcio, principalmente se é mulher acima de 40 anos. Então, existe todo esse protocolo. Se é criança, a parte endócrina, né, às vezes a gente até precisa compartilhar esse paciente com o endócrino pediatra por conta das alterações lá do eixo hipotálamo-hipófise, né, dessa criança. Então, a gente precisa seguir, né, esse protocolo. Alterações oculares, então esse paciente tem que é encaminhado ao oftalmologista com uma frequência maior do que o usual.
às vezes até a cada 3 meses, 6 meses, né? Então, a gente precisa realmente ter esse tipo de cuidado quando se prescreve medicação imunossupressora. E aqui, no caso, o corticóide, que se inicia realmente com dose imunossupressora. Pode passar, por favor? Então, você tem uma neurite que pode se manifestar por dor espontânea ou dor à palpação desses nervos, né, periféricos, e geralmente eles se apresentam com espessamento. O dano neural, até que o paciente perceba, ou até que ele apresente uma repercussão clínica, ocorre quando já há uma destruição de pelo menos 30% dessas fibras nervosas. Os nervos, né, acometidos na hanseníase, eles são, é muito importante a gente ver aqui, que eles são do tipo misto, então, sensitivo, motor e autossômico também, não faltou aqui, as fibras autossômicas. Então, ele não tem seletividade, né? Então, ele vai destruindo o nervo por completo. Pode passar, por favor. O nervo ulnar, o tibial, olha que nervo lindo. O tibial e o fibular são os nervos que frequentemente são mais acometidos na hanseníase. Importante aqui chamar a atenção da neurite silenciosa. Então, é aquela neurite que o paciente não manifesta quadro doloroso, ele às vezes tem alguma sensação de formigamento. E que é o que caracteriza a neurite silenciosa. Então, como que nós vamos dar conta dessa neurite silenciosa? Apenas por meio do mapeamento sensitivo motor, que é a mesma avaliação neurológica simplificada, onde nós vamos detectar esses déficits de sensibilidade, de força muscular, de hidratação, né, da pele. Isso a gente precisa seguir esse protocolo quando a gente está acompanhando um paciente em tratamento ou pós-alta. Então, lá durante o tratamento, mesmo que o paciente não tenha qualquer queixa, ele vai para a consulta médica e para a avaliação neurológica simplificada, diagnóstico com 3 meses, com 6 meses, 9 e 12, se for um multibacilar, ok? Dessa forma, a gente consegue um diagnóstico muito precoce das neurites, principalmente das neurites silenciosas. Pode passar, por favor. Bom, aqui a neurite, você pode ter uma neurite isolada com lá 2,8%, e ela pode ocorrer acompanhando os quadros reacionais tipo 1, tipo 2, ela pode ocorrer isoladamente numa proporção muito pequena, e ela ocorre pela infiltração dessas células nervosas lá pelo bacilo, mas ela pode também se manifestar apenas como um quadro reacional, né, inflamatório. Você vai ter um afluxo de macrófagos de CD4, uma grande produção de interferão gama e TNF-alfa, infiltração celular e edema. Então, quando a gente palpa o nervo, você vê aquele nervo realmente espessado, e se você compara com o lado contralateral, você vê que tem uma grande diferença. Essa infiltração e esse edema vai levar a uma diminuição da irrigação desse nervo. Então, vai ocorrer uma necrose. Então, o nervo morre se ele não recebe uma vascularização adequada, se a sua vasa vasória não consegue funcionar, então ele vai evoluir para uma necrose e vai ter a perda realmente da sua função. Pode passar, por favor. Vai ter uma fibrose, né, com perda da função. Para o tratamento da neurite, a prednisona é uma droga mandatória. A dose é a dose de 1 a 2 miligramas por quilo como dose inicial. Então, sempre, gente, nunca podemos esquecer. Nós vamos prescrever medicação imunossupressora, não podemos esquecer lá
do estrangiloide, né, da prevenção da disseminação do estrangiloide. Então, a gente pode fazer o albendazol, 3 dias, ou até 5, né, se quiser pegar as giardias, e tem o tiabendazol, que você pode fazer em dose única, 1,5 gramas. Em algumas situações, é necessário imobilização aí do membro para diminuir a sobrecarga, e algumas vezes também há a necessidade de se encaminhar para um tratamento cirúrgico, que é a descompressão do nervo. E algumas vezes a descompressão, a transposição desse nervo. Pode passar, por favor. Então, aqui só alguns lembretes, algumas considerações, e que esses estados reacionais, eles podem ocorrer no período pós-alta, em torno de 30%, né, dos pacientes nesse período de até 5 anos, né, e em torno de 56%, o primeiro episódio reacional ocorre logo nos primeiros 6 meses, né, após a alta. E 91% no primeiro ano após a alta. Então, quando a gente fala da alta do paciente, a gente não pode esquecer isso. Porque, às vezes, o paciente ele não tem nenhum surto reacional durante o tratamento, ele vai ter depois. E ele precisa estar avisado que, se algo acontecer nesse sentido, ele deve procurar imediatamente a sua unidade. Então, não se pode simplesmente dizer, o senhor terminou o seu tratamento, nós não temos mais nada com você. Ao contrário, às vezes ele vai precisar muito, muito, muito mais da equipe após concluída a sua poliquimioterapia, que é nesses casos, né, dos estados reacionários, do que às vezes durante a poliquimioterapia. Pode passar, por favor. Patrícia, pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. O tratamento com os corticoides, né, recupera cerca de 60% desse dano neural. Então, isso aí está lá na Internacional Lepra, né? E as lesões faciais, muita atenção, muito cuidado com essas lesões, paciente que tem lesões faciais, que faz quadro reacional, e geralmente aqui vem com o nervo, né, também comprometido. Então, esses pacientes, eles têm um risco enorme de desenvolver um dano no nervo facial, um comprometimento do nervo facial. Pode passar, por favor. Tá. Então, assim, alguns pacientes que a gente faz o diagnóstico com dano neural, já com dano neural no diagnóstico, então são pacientes que precisam ser vigiados mesmo, porque são pacientes que têm um risco maior de apresentar novas alterações neurais. Lembram lá dos dimorfos? Então, devido a essa instabilidade imunológica, então, o grupo dimorfo é um grupo que os pacientes apresentam quadros reacionais, reação reversa associada a neurite com muita frequência. E também uma outra coisa que chamou a atenção é que quanto maior o número de lesões, isso aqui também está ele foi, mas não, citação, maior o número de lesões, e também quanto maior o número maior o índice baciloscópico. Então a gente viu na apresentação do nosso colega Dr. Clérison, pacientes com IB de 5, paciente com IB de 4, uma criança que eu atendi, foi antes de ontem, não, semana passada, a criança de 11 anos, 9 anos, com IB de 4, e já com grau 2 de incapacidade, aquela criança. Tá, assim, muito preocupante mesmo. Tá, então, pacientes com índice baciloscópico elevado, pacientes com lesão de face, pacientes já com dano neural no diagnóstico, então, vigilância intensa de toda a equipe. Pode passar, por favor. Passar abaixo. Então, estados reacionais, reações rancênicas, reação rancênica é doença imunológica.
O tratamento é prolongado e muitas vezes de difícil controle, né? Pode ocorrer, pode passar, por favor, pode fechar o quadro todo, pode passar, isso. Exigem atenção e tratamento imediato, né? E uma condução realmente adequada, porque essas reações, se não diagnosticadas precocemente, e se não tiverem uma condução adequada, são realmente a principal causa da instalação de incapacidades e deformidades na hanseníase. E, por sua vez, essas incapacidades e deformidades são responsáveis, né, pela manutenção do estigma que acompanha esse agravo ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Bom, a gente continua, não é? Aí, e só as perguntas vão vir só ao final, não é isso? Alô? Oi, é porque minha internet está caindo toda hora. A gente tinha combinado até às 7 horas, né, de abrir depois para discussão. Pois aí, assim, por mim, a gente poderia ainda assistir a parte da recidiva, mas aí vamos fazer um consenso, né, do grupo? Vamos né, sim. o que as pessoas acham, os outros participantes. Aí ver se tem perguntas, porque aí então a gente... Porque, assim, com relação à recidiva, o que é que a gente ia falar? Na verdade, a questão suspeitou de recidiva, a questão é assim, recidiva é um novo adoecer. Então, são pacientes que receberam a poliquimioterapia no período adequado, receberam alta por cura, e ao longo do tempo, em torno de 5 anos, voltam a desenvolver sinais e sintomas da doença. E eu não posso confundir recidiva com resistência, que é uma situação clínica que está sendo investigada quando se suspeita de recidiva. Não posso confundir recidiva com insuficiência terapêutica naquelas situações. Se lembra do caso que o Dr. Clés apresentou? Era um paciente que, ao final das 12 doses, foi avaliado e foi identificado o paciente que tinha sinais de atividade clínica. Se por um acaso esse paciente já tivesse saído do sistema, ele vai ao serviço, digamos que ele fosse lá para a referência, a gente avalia, o paciente tem sinais de atividade clínica, sim. Ele vai precisar manter a poliquimioterapia. Nesse caso, não é uma recidiva. Na verdade, ele não tratou o tempo suficiente que precisava. E aí, no caso, ele entra, no modo de entrada dele, e outros reingressos, né? E também não podemos confundir recidiva com falência terapêutica. Às vezes o paciente tem uma situação lá orgânica de metabolismo de drogas, não consegue fazer a absorção dessas drogas, e não cura. Aí vai, volta, tem bacilos persistentes, então isso não é a questão da recidiva. Recidiva é quando cura e ele volta a adoecer. Então, suspeitou de recidiva, não tem conversa. Suspeitou de recidiva e caminha para a referência. Tá? E a gente dá um feedback para a equipe. Ok? Vamos lá? Rai. Rai, você que está aí no comando da sala. E aí? Na verdade, eu acho que a internet dela caiu de novo, porque ela está tendo que reiniciar várias vezes. Então, Você pode entrar aí, então. Assim, o que os colegas, os convidados acham, se a gente para aqui, se tiver alguma pergunta, a gente responde.
Porque as perguntas só se tem com a Rai, mas até agora não tem nenhuma pergunta. Então, a minha sugestão é você concluir e ver se aparece alguma pergunta, porque a Raimundinha falou que não tinha nenhuma, né? Faltam, depois dessa introdução aí, acho que já foi Já quase foi. tudo. Isso, né? A questão da recidiva que a gente É. precisa ser investigado nas referências. Suspeita, então, o paciente que você deu alta por cura e ele volta a adoecer de forma insidiosa, geralmente depois do 5º ano que você deu alta para ele. Tá. E aí, suspeitou, encaminha para referência. Ok? Então, assim, gente, mais uma vez eu queria agradecer essa oportunidade de compartilhar com convidados que me são tão caros, né? É prazer em conhecer o Reinaldo, né? E agradecer ao convite. Eu estou à disposição também de quem está nos acompanhando aqui nesse webinário. Muito obrigada, realmente foi uma oportunidade excelente para a gente compartilhar nossas vivências, né? Nossos casos clínicos, né? E saber como é que está a situação do nosso estado, né, com relação ao hanseníase. Muito obrigada. Obrigado, Dilma. Obrigado você aí pela força, pelas palavras, viu? Obrigada. Então, eu acho que não teve nenhuma pergunta. A Raimundinha já conseguiste entrar de novo? Ai, não. Doutora Dilma? Eu estou vendo ela online aqui. Doutora Dilma? Sim, estou ouvindo, Rita, pode falar. Primeiramente, queria falar que a apresentação foi excelente. E em relação ao caso 2, eu queria fazer só um comentário que, em relação à possibilidade do dedinho aumentar... Fique à vontade. Que eu sempre, em todas as vezes, é uma dúvida que fica na minha cabeça, uma coisa que a gente tem até que estudar. Que por a reação tipo 2 ser imunomediada por imunocomplexos, pode fazer qualquer tipo de vasculite, inclusive a vasculite de induzir trombose. Sim, e no congresso em Recife, eu fiquei encantada que teve uma manhã, foi uma tarde inteira de reumatologia. E eu passei a tarde inteira lá sentado e vi vários casos de colagenose, de inclusive lúpus, ou então só vasculites mesmo, que foram comprovadas que eram doenças like. Isso, na verdade, eram imunomediadas por imunocomplexo devido à hanseníase. Isso. Depois de muito tempo, a baciloscopia positivava, né, depois de um grande período de tempo, que geralmente são dimorfas, ou dimorfas vestibulianas, que nem sempre a baciloscopia demora para positivar. E eu fiquei encantada, inclusive ia ter até o congresso esse ano, eu ia avisá-los no grupo, mas acabou que veio a pandemia, ia ter um congresso de doenças reumatológicas e infecciosas ao mesmo tempo. Então, assim, é até um questionamento para a gente começar a estudar sobre isso, porque às vezes a trombose não é só pela associação da talidomida com a prednisona, é pela própria fisiopatologia da reação. E a gente estudar isso vai mudar muitas coisas em relação ao anticoncepcional. Porque para quem tem lúpus e para quem tem colagenose, anticoncepcional é contraindicação absoluta. E talvez nós vamos ter que tirar o anticoncepcional como opção de prevenir e colocar o DIU de cobre. Porque, assim, a chance de fazer, se a gente for fazer critérios para tromboembolismo pulmonar, se a gente vê que ocorre mais por conta de imunocomplexo do que da própria associação de talidomida com prednisona, vai se tornar uma indicação absoluta para os pacientes com hanseníase e mulheres em reação tipo 2. Então, é muito interessante esse caso 2, assim, fica um questionamento para todos os pacientes que internarem, fazer dosagem de dedinho já no início da internação, fazer ultrassom com Doppler, e muito legal o caso. Muito obrigada, Rita. Com certeza, eu acho que o fato de a gente ter componentes que são muito favoráveis para o TEP nos faz realmente ficar muito
atentos, né, para essa possibilidade. Inclusive, nós tivemos um caso internado lá no Aquiles, até uma paciente do Dr. Clérison, que ela, com eritema nodoso necrotizante, ela simplesmente fez um PEP comprovado, né, a gente fez a angiorressonância do pulmão, né, do pulmão, e ela fez um dedímero de 14.000. Então, nós tivemos que solicitar leito de UTI, porque ela precisou fazer realmente anticoagulação plena, e não tinha outro agravo, ela só tinha realmente o eritema nodoso necrotizante. Então, nós acreditamos realmente que essa paciente, ela fez esse PEP devido aos imunocomplexos, né, do quadro dela reacional. Muito obrigada por seu comentário, né, pelo acréscimo. Com certeza a gente vai ter que ficar atento. E a questão do método contraceptivo para essas mulheres que a gente precisar fazer, né, a talidomida, né, por não poder, por não responder a outro esquema, então é uma preocupação que a gente realmente tem, né, a questão do DIU. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer isso, né, criar protocolos, né, para o nosso, né, para o nosso dia a dia, para o nosso respaldo e tudo, e para dar um conforto realmente melhor, né, e prevenir essas pacientes e prevenir que elas evoluam, né, para um TEP. Obrigada. Olá, pessoal. Eu olhei aqui já o WhatsApp, não tem perguntas lá, né? Já até chamei de novo a atenção perguntando, mas ninguém fez perguntas. Então, se alguém da sala ainda quiser perguntar alguma coisa, pode ativar o áudio para a gente fazer uma discussão rápida e poder finalizar. Ninguém mais? Eu queria só, enquanto alguém pensa em se manifestar, eu queria só fazer alguns comentários. Parabéns, doutora Dilma, pela sua aula, sempre é muito esclarecedora, né? E, assim, em relação ao tratamento, a gente, provavelmente, a partir de janeiro, a gente vai ter introdução da clofazimina para os pacientes paucibacilares. A gente ainda não sabe direito como é que esses medicamentos vão vir, se eles vão vir fracionados, para que a gente possa não ter o desperdício do PQT-PB, né? Ou eles vão mandar só clofazimina avulsa, a gente ainda não sabe direito. Então, a orientação não é que a gente já comece a fazer a mobilização dos municípios. O que o Ministério está orientando? A gente aguarde uma nota informativa que eles vão despachar, provavelmente ainda, né, na primeira quinzena de dezembro. A gente está trabalhando a programação de medicamento, mas o que foi orientado é que a gente já vai começar a receber a clofazimina fracionada em frascos menores, porque a gente tinha só aquelas de 500, né, por frasco, que viabilizava a gente ter essa medicação em unidades menores, né, com poucos pacientes, inclusive como alternativa para tratamento dos estados reacionais, né. Então, eles vão mandar a clofazimina em frascos menores, tá? Mas a gente não sabe se eles vão simplesmente assim, a partir de agora, todo caso novo vai usar o blister PQT, só que vai usar por 6 meses, MB, né? Ou se eles vão fazer só a dispensação do PQT-PB mais a clofazimina avulsa, a gente ainda não sabe. Outra informação, a gente também voltou a receber a rifampicina suspensão, a gente tem tido desabastecimentos, né? A gente teve o maior do PQT-MB adulto, mas agora a gente está, assim, trabalhando em estoque crítico, mas não há, assim, um desabastecimento, né? Então, a gente está pedindo para os municípios que tenham mais atenção ainda a essas questões do sistema de informação e também das notificações mais de forma oportuna. Semana que vem, eu já vou precisar fazer a avaliação do banco de dados para poder enviar ao Ministério para eles utilizarem na programação, né? Então, eu queria falar disso. Eram os informes assim, mais relevantes que eu tinha assim, nesse momento. E agradecer a todo mundo. Eu queria saber se abrir para que os participantes pudessem, né, fazer suas considerações finais
já agradeço, para não ter que retornar a fala, à equipe da tecnologia de informação, até porque eu estou com a internet caindo o tempo todo. Né? Agradecer a todos vocês. Se eu sair da sala assim, de repente, né, a Sônia, a Patrícia, qualquer um de vocês podem finalizar, tá? Obrigado, Reinaldo, pela parceria. Depois a gente conversa os outros detalhamentos sobre a disponibilidade dos vídeos, tá? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. É isso, não, de nossa parte aqui também, eu queria agradecer, foi muito legal aí as participações todas, né, assim, doutora Dilma, muito bacana a apresentação da senhora, muito esclarecedora, esses casos clínicos são sempre interessantes, né, de a gente discutir. Acho que foi uma tarde de muito aprendizado, né, e, enfim, só ressaltando que esse webinar vai estar disponível depois também no site da DAO. Então, para quem está assistindo agora aí, participando, vai poder ver lá tudo lá depois. A gente reforça o pedido para que vocês nos ajudem a divulgar, compartilhar, curtir essas coisas aí do mundo virtual, né? Nas redes sociais aí. E assim que a gente conseguir, o vídeo tem toda uma coisa técnica aí por trás, né? Receber o vídeo, postar no site, e aí a gente vai fazer a divulgação nos próximos dias aí. De minha parte, eu também queria agradecer muito a todos vocês profissionais que fizeram as palestras. A gente tem uma expertise técnica muito legal no Maranhão, né? Assim, e nós temos muito orgulho de ter participado disso de certa forma, enquanto DAO, né? A DAO participou e participa nisso até hoje na formação desses profissionais, desde a Hannelore lá, né, nas últimas décadas, e a Sônia também, enfim, uma geração aí de profissionais que a gente tem muito orgulho de todos vocês. Queria dizer isso enquanto representante da DAO. E dizer para vocês que participaram e que estão vendo esse curso aí depois, né, que vão ver depois, que a gente tem um carinho muito grande pelo Maranhão. Historicamente, a DAO é muito vinculada a esse estado, e eu aprendi a gostar muito desse estado, né? Assim, eu nunca, nas minhas idas aí, cada vez que eu vou, eu gosto mais, e a gente quer estreitar esses laços cada vez mais, porque existe muita expertise técnica aí que precisa ser valorizada, e ficou mais do que claro nessa tarde de hoje aí. Então, meus muitos parabéns aí a todos vocês, e força a todos os profissionais da atenção básica, né, que estão aí nessa lida, a nossa força mesmo, o nosso desejo de muita força, de muito sucesso, porque a gente sabe o tamanho do desafio, e a gente deseja que vocês sigam fortes e que vocês contem sempre conosco, o que a gente puder fazer. A gente não pode salvar o mundo sozinho, mas a gente tenta fazer alguma coisa, e a gente, acima de tudo, valoriza muito o que vocês fazem aí na ponta, tá bom? Muito boa noite a todos aí também, era isso o que eu queria dizer. Boa noite, obrigada. Então, boa noite, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com esse seleto grupo, né? Com essas autoridades com quem cada dia que a gente escuta falar, a gente aprende um pouco mais, né? E de poder compartilhar um pouco das nossas experiências com os que nos assistem, né? Então, tivemos esses pequenos problemas que, quando a gente depende da tecnologia, isso sempre acontece, mas que uma excelente oportunidade, uma tarde de muitos ganhos a todos aqueles que puderam participar, e também de todos os outros que futuramente irão ver o vídeo, né? Irão assistir o vídeo. Então, quem não teve a oportunidade de estar presente hoje vai poder compartilhar dessa riqueza que foi essa tarde hoje, né? Então, um bom trabalho a todos, essa luta é nossa, né? Cada um de nós fazendo um pouquinho que é possível do seu lado, a gente chega lá. Que todos tenhamos força, garra e coragem para continuar nessa luta contra a hanseníase. É isso aí. Mais alguém? Então, a gente finaliza
né? Mais uma vez, agradecendo a todos. Um abraço. Eu também ainda quero agradecer muito rapidamente, né, pela oportunidade e um lembrete, né, para todos que estão assistindo e que vão assistir, que fazem parte também da atenção básica. Não esperem um cenário perfeito para começar a fazer a diferença no seu município, no seu posto de saúde. Comece com o conhecimento que você tem e vá em busca. Toda vez que aparecer, né, um caso novo, um contato, né, onde o exame lhe fez, né, repensar, lhe fez ir em busca de novos conhecimentos, é sempre válido. Não adianta, como eu disse anteriormente, treinamento sem a prática. Treinamento teórico, infelizmente, a gente pode esquecer. Agora, a prática de vocês todo dia, no serviço, né, na atenção básica, é que pode impactar nesse cenário que a gente está vendo aqui. Esses casos que foram apresentados são casos complexos, né, que é para a gente crescer, né, no conhecimento. Eu, toda vez que assisto uma palestra de Dilma, de Clérison, no nosso ambiente de trabalho, nossas conversas sempre são muito ricas, eu sempre aprendo mais. Mas o que me faz, cada dia, aprender um pouquinho mais é o meu cotidiano, atendendo cada caso, que não foram poucas vezes que eu entro no consultório ou de Dilma, ou de Clérison, ou da doutora Graça Aquino, fazendo perguntas e pedindo uma ajuda sobre um determinado caso, né? Mesmo como terapeuta ocupacional, a gente tem que ter uma curiosidade de entender, né, em que a gente realmente está trabalhando, né? Entender todo o processo. Não é porque eu não sou médica, ou eu não sou enfermeira, ou eu não sou fisioterapeuta, ou não sou terapeuta ocupacional, que eu não tenho, né, a obrigação de entender o processo como um todo, para que o meu atendimento seja completo e diferenciado para aquele paciente. Entendeu? O momento que você está com o paciente é um momento de aprendizado. E quando ele sai da sala, você tem que se dedicar cada vez mais para poder fazer um atendimento diferenciado. E é isso. Não esperem a oportunidade perfeita, o consultório perfeito, o kit perfeito, a caneta mais bonita, a lanterna mais adequada, para iniciar a fazer o que você precisa fazer. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Patrícia, só mais um minutinho. Eu esqueci de dizer que a gente vai fornecer o certificado, tá? Para quem participou presencialmente durante o webinário, pode entrar em contato com a coordenação, que a gente vai fornecer a declaração de participação, tá bom? E já ia esquecendo de falar. Muito bem, Obrigada. pessoal. Muito boa noite a todos. Obrigado, viu, pessoal? Mais uma vez. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.